pensam que isso foi o meu maior ato de coragem? Não foi. Porque depois eu tinha que contar para minha mãe que eu pedi as contas. E aí pense eu, com 30 anos de idade, com medo de contar para minha mãe. Aí eu vou explicar por quê. O meu pai, ele trabalhou como profissional liberal algum tempo da vida dele e foi péssimo. Vivia endividado, não conseguia cumprir com os compromissos em casa. E isso tudo foi deixando a minha mãe com muita raiva de quem era empreendedor. Aliás, gente, essa palavra faz parte do meu vocabulário hoje. Naquela época eu não fazia. E eu cresci ouvindo a minha mãe falar: quem trabalha por conta nunca tem dinheiro, só vive sem dívida, não vê teu pai, olha como é que ele tá. E aí eu fui enfrentar a fera. Mames. Aí eu cheguei pra minha mãe, tipo assim, né? Então, mãe, é o seguinte. Minha mãe, o quê? Eu saí do emprego. Fala direito. Mãe, eu saí do emprego. Aí você espera, né? Bom, agora ela vai me falar uma palavra de conforto. Só que não, né? Conheço minha mãe, pessoa de pouquíssimas palavras. Ela só fez assim. Você que sabe. Avisada você já tá. Aí vem aquele frio na espinha, né? Você respira fundo. Bora pro campo de trabalho. Bora trabalhar. Vamos batalhar. Então esse foi um dos atos de coragem, assim, quando eu penso na minha vida, que eu tive que tomar e foi um pouco difícil, mas hoje já tá tudo bem. Já tô bem liberta dessa questão. Mas não foi só isso, gente. Lembra que eu comentei aí nos vídeos, nas chamadinhas, que eu quase desisti de ser terapeuta? Então, é assim, eu estava trabalhando já por quase um ano como terapeuta, saí da empresa e ainda tinha uma memória, um pensamento que ficava aqui perturbando a minha cabeça. Salário fixo, benefícios, porque quando você trabalha em empresa grande você tem, e isso é muito bom. Eu era daquelas, gente, que final de semana eu não cozinhava. Bora comer fora, vamos para restaurante, vamos se bobear até café eu tomava na padaria, porque eu tinha ticket. E era daquelas que ia no mercado não sabia preço de nada, só passava o cartão lá e estava tudo bem. E essa memória ainda estava forte na minha cabeça. E aí surgiu a oportunidade para eu voltar para uma empresa de ramo similar, mas não a mesma. E eu voltei por conta desse pensamento, dessa memória. Voltei para a empresa. Aí como é que eu fiquei? Fiquei no mesmo cenário emocional que eu já contei no início da live para vocês. Comecei de novo a ficar estressada. E como eu estou vendo aqui, a grande maioria deve entender disso que eu vou falar agora, eu ficava assim, uma vez, voltando do trabalho, fiquei 2 meses nessa última empresa, eu tive uma crise de ansiedade. Não que eu tivesse falta de ar, não, nada disso. Mas eu sentia como se fosse socos, ó, no meu estômago. Isso eu voltando no ônibus. As minhas costas latejavam. E aí, a louca aqui começou a pensar, meu Deus, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Agora a minha suprarrenal tá jogando uma descarga de adrenalina. Daqui a pouco eu vou ficar tensa, vou sentir dor, porque essa adrenalina vai ficar no meu corpo e eu não fiz nada com ela. Vocês entendem o que eu tô falando, né? E aí foi um outro dia de chega. Meu, não dá mais. Pedi a conta de novo da empresa. Morrendo de vergonha, que eu não deveria nem ter ido, mas pedi a conta de novo e decidi, a partir daquele dia, que eu ia ser íntegra comigo mesma, fiel às minhas escolhas e às minhas decisões. Então, aquele pensamento de CLT acabou. Me desprendi totalmente desse pensamento de ter um regime de CLT, ticket de refeição e tudo mais. Me desprendi. E a frase que ficou na minha cabeça a partir daquele dia foi assim: eu quase desisti, eu quase tive um fracasso. Mas o fracasso é um treinamento para o sucesso. Foi isso que ficou na minha cabeça. E a partir daí, ó, bora fazer isso dar certo. Não vou mais brincar de ser terapeuta. Isso ficou na minha cabeça. Apenas um treinamento para o sucesso. E aí a gente chega no quinto passo, que é a sua descoberta pessoal. E essa descoberta pessoal, minha, de vocês, não termina.
A gente está aprendendo o tempo todo. O que eu digo para vocês é sempre investirem. A gente fala muito isso nos nossos cursos. Invistam forte em autoconhecimento, porque é o que eu faço até hoje. Eu invisto muito o meu tempo, o meu dinheiro em trabalhos terapêuticos, porque eu quero sim desenvolver a minha inteligência comportamental. Quero desenvolver sim novos hábitos. E quando você começa a fazer isso, a sua mente faz assim, ó, dá um boom. Ela expande, ela cresce. E você começa a enxergar tudo o que você realmente pode fazer, o que você quer. E bora trabalhar, vamos para o campo de batalha. Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai te ajudar a entender e percorrer o seu caminho. E eu quero até aproveitar esse momento, eu não poderia deixar, né, de falar de pessoas que são muito importantes para mim, que me apoiaram demais. A primeira pessoa que sempre me apoiou e me ajudou foi meu marido. Ele sempre me ajudou nos momentos assim, a gente fazia curso de final de semana, acordava domingo de manhã cedo para me levar no metrô. E eu não lembro, não tenho memória em nenhum momento dessa minha trajetória do meu marido me olhando com um olhar de julgamento ou de crítica, sempre me apoiou. Então é a primeira pessoa que eu sou muito grata. Nos nossos treinamentos, a gente sempre repete uma frase assim: se você quer ser forte, ande com os fortes. Sabe por quê? Porque a minha memória de pessoa forte é a minha amiga Cristina, que inclusive também atua como psicóloga e é minha psicóloga e me ajuda bastante também. Ela sempre me ajudou a enxergar o meu potencial. Porque quando a gente começa, a gente precisa construir a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E o que vai te ajudar a fazer isso são os seus processos terapêuticos. Existem outras pessoas que também me ajudaram. Por exemplo, a minha amiga Ivanete, que foi quem me apresentou a reflexologia, levou a terapeuta na minha casa para me atender. Porque até então, alguns anos atrás, quando eu tinha uns 30 anos, eu era bem cética com relação a terapias. Acredite se quiser. Principalmente terapia emocional. Ainda bem que a gente muda, né? E logo no meu primeiro ano de terapeuta, eu fui trabalhar numa clínica de estética e conheci as esteticistas que eram donas ali do espaço. A Mari, que me abriu as portas, ela me ajudou muito na tratativa com o cliente. Porque eu cheguei crua, gente. Eu não venho de família de comerciantes e empreendedores. Eu não sabia nem como falar o meu preço. Eu não sabia se eu atendia por sessão, por pacote, totalmente crua. E aí, gente, a Mari me deu muito incentivo, inclusive me incentivou a gravar um vídeo em 2015, que é o vídeo que mais me deu retorno financeiro até hoje. Tá lá no nosso canal, o primeiro vídeo do mundo dos terapeutas. Na época era Papo Terapia. Também a Linda me ajudou bastante. E é uma frase que vocês podem guardar para vocês também. Eu tinha que fazer um investimento no aparelho terapêutico. Eu estava muito na dúvida se era o momento certo ou não. E se eu ia perder dinheiro ou não. E aí, conversando com ela, ela falou assim para mim: Neide, se você não investir, você nunca vai sair do lugar. Você vai ficar do jeitinho que você tá. Aí, de novo, o que eu falei para vocês, né? A mudança. Será que a minha dor de ficar do jeito que eu tô aqui é maior do que a mudança? Não. Eu resolvi mudar e investir, e foi o melhor investimento que eu já fiz até hoje. Então, isso é o que eu deixo para vocês de aprendizado dessa minha trajetória. E uma outra coisa, até para a gente fechar, né, que eu quero compartilhar com vocês, falando de terapeuta para terapeuta. Resumindo tudo isso em poucas palavras, coloque prazo para suas mudanças. Quando você tiver uma situação na vida para você resolver, seja uma mudança de carreira, seja mudança de hábito, mudança de comportamento, o que for, ponha prazo. Comece por aí. Enxergue o seu talento. Se você não sabe qual é o seu talento, comece a pensar. O que faz o teu coração cantar? O que faz o teu coração vibrar? Te faz feliz?
É a partir daí que você vai descobrir a sua essência e vai